Se você assistiu o episódio anterior, já entendeu que o agro paraguaio é muito mais do que parece e que o Grupo Sarabia nasceu de muita coragem, propósito e visão. A travessia foi feita com muitas histórias e nesse episódio vamos continuar contando elas com o José Marcos Sarabia, porque por trás de toda a potência tem uma história que quase ninguém vê. Bora seguir conhecendo essa jornada que hoje inspira o agro do Paraguai e do Brasil também. Won't be a walk of shame in the morning, ladies. It'll be a stride of pride. Gucci, Louis, Fendi, Prada. The basic bitches wear that shit, so I don't even bother. E essa ponte aqui foi o início de tudo, né? Aqui, cruzar do Brasil para empreender no Paraguai foi um grande desafio. Então hoje, quando a gente passa aqui de vez em quando nessa ponte aqui, às vezes nós lembramos lá das primeiras vezes quando nós viemos para o Paraguai, quando eu vim fazer palestra aí pela Defensa. Sim. E ter a coragem de vir empreender em outro país, no momento que era muito mais difícil. O Paraguai tinha muito poucos recursos, praticamente não tinha estrada, a agricultura começando, o Paraguai plantava na época uns 800 mil hectares, nem 1 milhão de hectares, e foi nesse momento que nós resolvemos fazer a malinha e ir para o Paraguai começar um negócio. E o Paraguai, hoje, ele é um grande produtor de soja, ele tem números bem significativos, né? Em soja, o Paraguai ele é importante, ele produz em torno de 10 milhões de toneladas. Então, o consumo do Paraguai é pequeno, o Paraguai é um país de 7 milhões de habitantes. Sim. Então, ele no volume de exportação, ele é significativo. Obviamente que não se compara com um país com volume como o do Brasil, mas é importante. O que é importante é que o agro do Paraguai, para o país Paraguai, é tão ou mais importante do que o agro para o Brasil. Então, a relação de importância do agro do Paraguai para o país é muito importante. É muito importante. Então, participar do segmento, que é o segmento mais importante da economia de um país, dá muito prazer, é muito importante. Assim como o agro, hoje, é importante no Brasil. O Brasil é um país mais desenvolvido, que tem mais indústria, mas o agro no Brasil é muito importante. Os números dizem isso, né? Total. Você acha, Marcos, então, se você tivesse falado em inglês e aprendido, teria mais desenvolvido no negócio? Sem dúvida nenhuma. Graças a Deus, eu desenvolvi bem nos negócios, mas se eu falasse inglês, eu seria mais bem sucedido. Não tenho dúvida. Eu vou em reuniões onde tem 8, 10 pessoas na China, todos falam inglês, e no final tem alguém que traduzir para mim entender. Os funcionários da China praticamente todos falam inglês. Sim. E eu fico ali esperando o tradutor. No restaurante, nos lugares, a gente se vira com o tradutor, né? Sim. Mas em reunião é difícil. Quando você se relaciona com uma pessoa, por exemplo, um dono de uma fábrica da China, se você sai com ele para jantar e você fala com ele, é uma coisa. Agora, se você tem um tradutor para falar para eles, é diferente. É diferente. A sintonia é outra. Com certeza. Então, os jovens hoje, eu recomendo que aprendam a falar inglês. Eu diria que o inglês hoje é o básico, né? E você imagina, Marcos, em algum momento vocês expandindo para os Estados Unidos? É um projeto que ainda não está no radar, mas os Estados Unidos é o segundo maior mercado de defensivos do mundo. O primeiro é o Brasil, né, que nós já estamos. E os Estados Unidos é o segundo. Quem sabe em algum momento a gente começa a desenvolver essa ideia. Mas hoje não está no radar. A gente vai levar você lá um dia, então, para você fazer uma rodada de negócios. Olha a tentação vindo aí. In English. Vamos colocar você, a gente tem uma abertura boa com o governo da Dakota do Norte. Olha. Com o governador e tudo, a gente vai botar você para falar com a turma lá. O que tem me chamado bastante atenção é o quanto vocês tratam as pessoas. A gente acabou de passar pela ponte, né? Mas as pontes invisíveis que vocês têm com as famílias, com os colaboradores, com os clientes. Tu acha que é muito pela simplicidade que vocês tratam as coisas e no sentido de ter vindo de um local simples e a família toda está envolvida? Como é que é lidar com tantas pessoas? Porque são, como tu falou, mais de 10 mil famílias impactadas, né? Nossa origem é de família simples. Meu pai e minha mãe criou a família na religião. Nós somos de origem, somos católicos. Então essa simplicidade e esses valores que nós tivemos lá atrás dos nossos pais, eu acho que isso são pilares
importante para nós darmos valores no que nós chegamos hoje e para que as nossas relações com as pessoas nós não perdamos a simplicidade. Eu diria que em negócio, as relações entre as pessoas é o mais importante. Fica muito mais humanizado, fica um ambiente muito melhor para se trabalhar. Quando você visita um agricultor e ele sabe quem está do outro lado é o dono da empresa, isso dá mais segurança no relacionamento. E quando tu olha pro caminho, assim, da Agrofértil e tudo que vocês viveram e passaram, né? Como esse relato que tu nos deu agora, assim, o que mais te emociona? Eu acho que de ver o crescimento que nós tivemos, de olhar a quantidade de pessoas que nós empregamos hoje, ter tantas famílias que dependem do Grupo Sarabia, de ver a segunda geração, meus filhos, meus sobrinhos, trabalhando na empresa, pensar que nós estamos criando uma empresa aonde que nós estamos numa cadeia que talvez seja a mais importante do mundo, porque não tem coisa mais importante para o ser humano do que a comida. Sim. E nós estamos na cadeia de produção de alimento. Sim. Então, ter a satisfação de fazer um negócio onde você ganha dinheiro, mas que você está participando da produção de alimentos, eu acho que isso dá muito prazer. Olhar tudo aquilo que a gente criou, ver a segunda geração, ver a quantidade de estrutura que nós temos hoje para levar insumos para o agricultor, para ele produzir alimento. E isso ir na mesa das pessoas, porque Camila, tem muitas pessoas, principalmente das grandes cidades, que talvez ela abre a geladeira e ela vai para a mesa e ela não sabe que tudo aquilo que ela come vem do agro. Exato. Às vezes ela acha que tem alimento que sai da indústria, mas que a matéria-prima, né, não é do agro. Então, eu digo assim, a coisa mais importante para o ser humano é a comida. E nós estamos na cadeia de produção de alimento, que vai para a mesa das pessoas no café da manhã, no almoço e na janta. Às vezes as pessoas na correria do dia a dia e também pela desinformação que tem muito nas redes sociais, elas acabam não parando para pensar quem é que produz tudo aquilo que elas consomem, no arroz, o feijão, a carne, o sushi, o shoyu, enfim. O agro tá em tudo, né? E na parte de alimento, na parte de vestimenta, na parte de combustíveis, de biocombustíveis também. Então, o agro, além de estar no nosso dia a dia, ele faz parte de uma solução para o nosso planeta, né? Não de um problema. Com certeza. Hoje, a informação, ela é levada de forma errada por algumas pessoas. Inclusive, algumas pessoas aí que têm bastante influência sobre a sociedade. Sim. E às vezes elas divulgam coisas sem conhecimento, às vezes nem é por maldade. Às vezes ela lê uma reportagem, alguma coisa e já sai dando tiro no agro. Elas se esquecem que o agro é extremamente importante, que o agro é o que produz alimento para as pessoas. Obviamente, Camila, que nós vivemos num planeta onde que nós temos que olhar para a parte ambiental. E o Brasil, eu acho que ele faz isso muito bem, porque o Brasil, ele tem aproximadamente 65% ou 66% do território dele está como reserva natural. Sim. E outros países, como a Europa, como os Estados Unidos, a porcentagem que eles têm é muito menor. Então, hoje, o Brasil ele é um país muito importante para a produção de alimento no mundo e também preservando a parte ambiental. Então, às vezes, algumas informações que se divulgam por aí são informações de pessoas que não conhecem a realidade do agro e a realidade da parte ambiental do Brasil. Com certeza, lá no início, devem ter achado loucura essa tua decisão, né? De sair de um emprego, de um trabalho para investir, sair do comum. Lá no começo, eu trabalhava numa empresa que eu tinha um salário similar a um gerente de um banco particular, de um Bradesco, de uma Merins. E eu saí de uma posição confortável, com uma certa estabilidade, para ir abrir um novo negócio. Obviamente que durante o início nós tivemos muitos não, muitas dificuldades, muitas noites
Mal dormido. mais dormidas, pesando ali no travesseiro. E eu acho que às vezes as pessoas me perguntam em que palavras que eu poderia resumir. Eu diria que foi dedicação, persistência e trabalho, trabalho e trabalho. Que não tem muito segredo, não. Agora, quando existe algumas pessoas que elas desistem da primeira dificuldade. Nós tivemos enormes dificuldades, momentos muito difíceis, mas a persistência de acreditar no negócio e que nós tínhamos a capacidade de passar os momentos difíceis de crescer, fez com que nós chegássemos aonde nós chegamos hoje, com o Grupo Sarabia. Eu lembro de duas épocas muito difíceis. Uma foi de 98 para 99, quando nós tínhamos na Agrofértil uma conta de um cliente muito grande, e esse cliente pediu, no Paraguai chama convocatórias de credores, no Brasil é RJ. Nós tivemos uma recuperação judicial em 98, que foi muito desgastante. E aí eu vou dar uma dica, em 98, quando nós tivemos uma recuperação judicial, nós tivemos alguns valores que nós não tínhamos como pagar fornecedor. A forma como nós encontramos foi ser totalmente transparente com o fornecedor. Nós procuramos os fornecedores, explicamos para eles o motivo, de por que nós não estávamos cumprindo com os prazos. Eles acreditaram em nós e naquele momento, se eles não tivessem acreditado, talvez seria um momento muito mais complicado. Mas eles acreditaram, nós conseguimos dar a volta por cima e voltamos a crescer. E outro momento, assim, que eu me lembro que foi um ano muito difícil, foi em 2004. Quando, em 2004, a gente já trabalhava com um volume significativo de grãos e teve uma inversão nos prêmios de soja. E nós ficamos com algumas posições na bolsa, onde nós tivemos muita dificuldade financeira. E naquele momento ali a gente teve prejuízos significativos que também nós tivemos que dar a volta por cima. Então esses foram os dois momentos. Mas assim, de 2010 para cá, o grupo ele é um grupo bastante estabilizado, onde a gente cuida dos itens de risco, procurando minimizar o máximo de risco. Por exemplo, no Brasil, nós operamos com duas moedas. Sim. Nós compramos em dólares e vendemos em dólares ou vendemos em reais. Sim. Essa preocupação nós não temos no Paraguai. No Paraguai nós trabalhamos só em dólares. Só em dólar. E no Brasil nós temos essa preocupação. Então, por exemplo, as nossas vendas em reais, nós temos que fazer hedge, porque nós não corremos o risco de ter uma desvalorização aí e, de repente, ter um grande aumento de câmbio e você perder volumes significativos em câmbio. Se cruzar a ponte já foi emocionante, espera só para ver o que vem pela frente, porque toda grande história tem um começo. E no próximo episódio, a gente volta no tempo para conhecer de perto onde tudo começou. Uma salinha de 80 metros quadrados, 3 sonhadores e uma ideia ousada que virou referência no agro paraguaio. A Agrofértil nasceu pequena, mas com um propósito gigante: transformar a vida do produtor. E é isso que a gente vai mostrar: a origem, os valores, a semente de tudo. Gucci, Louis, Fendi, Prada. The basic bitches wear that shit, so I don't even bother.